Você falou em nação rubro-negra do lado do Flamengo, porque é uma final rubro-negra, né? Teremos Flamengo e Atlético Paranaense, mas a torcida do Flamengo é conhecida como uma nação rubro-negra, e quem conhece muito bem essa torcida é o nosso convidado de agora, que vai falar sobre o Flamengo, jornalista que acompanha o dia a dia do Flamengo, do SBT Esportes. O Vene Casagrande está com a gente também para bater um papo aqui, tem o seu canal no YouTube também. Vene, seja muito bem-vindo aqui ao nosso show da Conmebol Libertadores, obrigado pela tua participação. Quero jogar uma pergunta para você já de cara, um pouco na linha do que a gente estava resenhando sobre o Atlético Paranaense, mas do lado do Flamengo também teve uma mudança de comando técnico que modificou completamente a história, talvez, do Flamengo na temporada, porque se o time hoje é finalista da Libertadores, semifinalista com um pé de uma vantagem importante da Copa do Brasil diante do São Paulo, e ainda briga pelo Brasileiro, porque a diretoria já veio a público dizer que está, sim, de olho nessa possibilidade, apesar da vantagem do Palmeiras, tem muito do dedo do Dorival Júnior, né, Vene? Bom, Marcelo, boa tarde, Yara, obrigado pelo convite novamente para participar do programa de vocês. Ótima pergunta sua, e eu costumo dizer o seguinte: Flamengo, que foi forte no mercado aí durante a temporada 2022, fez contratações de peso, Everton, Cebolinha, mas na minha opinião, a melhor contratação foi o Dorival Júnior, porque sem ele essas peças não teriam dado certo e o time não teria dado certo. Quando o Paulo Souza saiu, o Dorival chegou. Eu, por exemplo, não dava o Flamengo como candidato a título do Campeonato Brasileiro, não esperava que o Flamengo fosse chegar tão longe na Libertadores e também na Copa do Brasil, porque também existe a possibilidade do Flamengo conquistar, chegar à final da Copa do Brasil. Então, de fato, o trabalho do Dorival Júnior mudou o Flamengo, mudou muito, bastante, e graças a esse trabalho da comissão técnica do Dorival Júnior, o Flamengo está tendo a possibilidade de conquistar três grandes títulos. O Campeonato Brasileiro está muito difícil, é verdade, o Palmeiras tem uma boa vantagem, mas na Conmebol Libertadores, eu acredito que o Flamengo chega à final contra o Atlético Paranaense como favorito. Tem que respeitar o Furacão, sobretudo o trabalho do técnico Filipão, mas a gente não pode negar que, de fato, o Flamengo é o favorito para conquistar a Libertadores esse ano. Não à toa, fez um 17-2 no agregado das fases finais do mata-mata da Conmebol Libertadores, em cima de Tolima, do Vélez Sarsfield, enfim, das equipes que acabou eliminando do Corinthians também. O Flamengo chega muito forte. Vou tocar a bola já para a Yara, mas eu não posso deixar de perguntar, Vene, porque nesta sexta-feira o Brasil inteiro esperava a convocação do Pedro. E essa convocação aconteceu pelo técnico Tite, enfim, depois de todo esse clamor. Faltou o Rodinei? Faltou o Rodinei. Olha, não sou flamenguista, mas eu já queria Rodinei, Everton Ribeiro e Pedro. A gente já brincava. Brincava não, né? O Everton Ribeiro a gente já sabia que estava sendo observado. O Pedro é uma quase unanimidade, podemos dizer assim, pelos gols que anda fazendo e pelo desempenho. Mas o Rodinei, desde que o Flamengo eliminou o meu Atlético Mineiro na Copa do Brasil, que o Rodinei jogou naquela partida, principalmente na volta ali ofensivamente, não foi brincadeira. Então, pra mim, o Rodinei merecia pelo menos uma chancezinha nessa última convocação. Ganhou até o apelido de avião do Vidal, né, Vene? Para quem defende que futebol é um momento, de fato, o Rodinei merece uma convocação, porque hoje, se a gente for parar para analisar, o Rodinei é o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Mas o Tite foi questionado sobre isso, para quem não pôde acompanhar, e ele deu uma justificativa plausível, falando sobre posicionamento, estilo de jogo, que por conta disso o Rodinei não foi chamado. Mas, de fato, muitos torcedores do Flamengo esperavam uma convocação do Rodinei, uma forma de premiá-lo. Eu não sei se o Rodinei tem vaga numa Copa do Mundo, mas, de fato, o momento do Rodinei é um momento muito bom, e vale ressaltar que o seu Atlético Mineiro tem interesse na contratação do Rodinei. Sim, quem sabe tô de olho, deixa o Flamengo no Atlético Mineiro em 2023. Pode mandar pra cá que a gente aceita. Porque o Rodinei, ele foi do inferno ao céu, né? Verdade. Porque tem gente que fala que vai do céu ao inferno, o Rodinei é o contrário, porque quando ele chegou, ninguém dava muita bola, a gente brinca que cada partida do Rodinei é aquela hashtag nunca critiquei. Porque cada bom resultado, o Rodinei é exaltado e se esquece de quanto ele já foi ali um pouquinho massacrado. Eu volto a essa pergunta, eu não sei se eu acho que eu já interrompi o Razan em alguma pergunta que ele Pode mandar bala, prioridade é sua. Queria fazer para você. Quando a gente fala de seleção brasileira, do elenco do Flamengo, desse momento com o Dorival, a gente sabe que o Flamengo chega como favorito, a gente não pode duvidar disso.
Mas o Flamengo, você percebe elenco. Eu percebi um Flamengo muito dissipado, né? Com a última gestão, de diretoria, de jogadores. Eu sinto um Flamengo mais unido, mais uma família. Eu queria que você passasse pra gente um pouquinho do ambiente do Flamengo. Em campo, a gente já sabe que o Flamengo tá rendendo, que o Gabigol tá numa nova função ali de não ser tão protagonista, deixar isso mais a cargo do Pedro. Mas o elenco em si, é um elenco que hoje a gente sente diretoria, treinador, os jogadores, tudo fechado, redondinho aí? Olha, Yara, boa pergunta sua. Isso é nítido, né? Se a gente for reparar nos jogos, a diferença, a discrepância entre o clima entre os jogadores na época do Paulo Souza, e eu cito o Paulo Souza porque foi o treinador antes do Dorival Júnior, então é justo a gente citar o Paulo Souza. Com o Paulo Souza, o clima não era bom, muitos jogadores não gostavam muito dos métodos de trabalho do técnico Paulo Souza. Ele mesmo teve um problema sério, questão de discurso, entrevista coletiva com o Diego Alves, algo que pesou muito internamente, porque envolveu outros jogadores, teve uma reunião internamente com o técnico português, e quando o Paulo Souza sai e entra o Dorival Júnior, o clima muda de uma forma drástica. E aí eu acho que entra o trabalho do Dorival Júnior. É óbvio que o Dorival ele entende muito de futebol. Inclusive, eu gosto de dizer isso, o Dorival era muito pouco valorizado no futebol brasileiro. Esse trabalho dele no Flamengo mostra que, de fato, ele é um técnico atualizado. Mas ele também entende de bastidor, porque ele melhorou o clima no Flamengo através da conversa. A gente sabe muito bem que Pedro e Gabigol estão jogando juntos. Claro, a lesão do Bruno Henrique só volta em 2023 ajudou bastante. Mas muitos treinadores tentaram fazer com que os dois jogadores atuassem juntos e não conseguiram. E o Dorival conseguiu isso através da conversa. Assim como o ambiente, o clima, a união, o Dorival conseguiu através da conversa. Isso é méritos da comissão técnica do Dorival Júnior, que mudou drasticamente o clima. Os jogadores compraram a ideia do Dorival e o efeito está aí, né? Em campo, a gente tendo a oportunidade de ver o Flamengo campeão em 3 grandes competições em 2022. Vene Casagrande, jornalista que acompanha o dia a dia do Flamengo pelo SBT Esportes Rio, pelo jornal O Dia. Já que a Monique e o Robson falaram que estarão em Guayaquil, também vou deixar aí para você dizer se vai estar também em Guayaquil, no Equador, já te agradecendo pela tua participação. Olha, bem provável que sim. Eu ainda não recebi o e-mail de confirmação da passagem, mas como o SBT vem transmitindo a competição ao longo da temporada, eu tive a oportunidade de viajar também para acompanhar outros jogos. Acredito que sim, mas eu só comemoro depois que chegar o e-mail da passagem. Eu gosto de esperar um pouco, entendeu? Tá certo, só quando assina o contrato é que pode carimbar de vez, não é isso? Obrigado, Vene. Obrigado. Valeu, pessoal. Bom trabalho para vocês aí. Um abraço. Bom trabalho para o Vene Casagrande também, acompanha o dia a dia do Flamengo, tem canal no YouTube, está ligado em todas as movimentações do Rubro Negro. Quem também está ligado com a gente, mais um convidado especial aqui do nosso show da Conmebol Libertadores para falar dessa final especial Rubro Negra. Já falamos do lado do Atlético Paranaense com a Monique e com o Robson. Começamos a falar do Flamengo com o Vene Casagrande. Agora vamos conversar também com o Pedro Henrique Torre, jornalista dos canais Disney, da ESPN, mais conhecido para você do grande público, que fez a transmissão da partida do Flamengo, inclusive estava na audiência. Pedro Henrique Torre, parabéns pelo teu trabalho. Queria saber logo de cara, obrigado pela tua participação com a gente aqui no show da Conmebol Libertadores. Você está com um cenário rubro-negro aí por trás. Primeiro queria que você contasse para a gente onde você está. E de cara quero saber o que você viu do ambiente. Você que esteve lá na Argentina, estava com o Zinho também nas transmissões do Flamengo durante toda a Conmebol Libertadores. Como é que você está vendo o bastidor de quem acompanhou muito de perto esse time nessa trajetória, Pedro? Tudo bom, Marcelo? Muito boa tarde, boa noite quase para vocês aí, o Yara também, todos do show Conmebol Libertadores, prazer falar com vocês. Bom, tô aqui na Gávea, a sede social do Flamengo na Zona Sul, bem distante do Ninho do Urubu, onde atualmente é o centro de treinamento, onde o pessoal todo treina lá diariamente. Está um trânsito aqui por conta do Rock in Rio nessa sexta-feira, está bem animado. Estou aqui, logo atrás de mim aqui tem a estátua do Zico, a Gávea está bem movimentada, basicamente um feriadão aqui no Rio de Janeiro, né? Por conta do 7 de setembro, tem Rock in Rio e tudo mais, então muita gente veio de fora para assistir esse jogo de quarta-feira, Flamengo classificado para mais uma final de Libertadores. Pois é, a gente esteve lá na Argentina acompanhando esses momentos finais aí do Flamengo, nessa reta final aí, rumo a Guayaquil. E o que a gente percebe, até em diferença do ano passado, me parece um elenco, um grupo muito mais amadurecido em comparação com os anos anteriores. Tem vários jogadores remanescentes de 2019, há algumas mudanças,
alguns jogadores novos entram, a diretoria é a mesma, mas há um amadurecimento em relação a outros anos. Acho que o Flamengo agora carrega uma cicatriz de Montevidéu. Já teve aquele baque de 2020, que foi a queda, mas a cicatriz mesmo de Montevidéu serviu para amadurecer bastante esse elenco e carregar agora com muita seriedade, não ter tanta, talvez, autossuficiência como parecia ter no ano passado, e é um elenco muito mais maduro que vai para Guayaquil nesse sentido. Então encarou com muita mesmo seriedade o primeiro jogo lá, acho que até por isso conseguiu aquele 4-0 com muita imponência sobre o Vélez. Muita gente falando, não é o Vélez, aquele Vélez do Bianchi, o Vélez do Chilavert, obviamente não é, mas é o Vélez numa semifinal de Libertadores, um clube argentino, é uma partida muito difícil, foi uma partida muito difícil. O Flamengo foi lá, fez 4-0, se impôs, tinha a questão do gramado e tudo mais, o Flamengo foi lá, se impôs, fez 4-0, trouxe para o Maracanã, o Dorival batendo muito sempre na tecla de que não estava garantido, de fato não estava, o Flamengo teve uma dificuldade ali no primeiro tempo, e até a gente conversava ali com o Zinho e o Rodinei na zona mista depois, o Rodinei falou, a gente tomou 1-0 e a gente ficou preocupado ali porque se toma 2-0 vira um desespero. Mas aí a gente manteve a cabeça no lugar, conseguimos um empate com o Pedro ali e aí vamos avançar para mais essa semifinal. Então eles tinham muita consciência ali de que não podia deixar a situação escapar das mãos deles, mesmo com uma vantagem muito grande. Então o Flamengo bastante consciente, amadurecido, que vai chegar em Guayaquil lá no dia 29 de outubro. O Vélez abriu o placar com o Lucas Prato, na assistência de Lucas para Lucas, do Lucas Hanson para o Lucas Prato. O Flamengo faz o gol de empate, com o Pedro, no momento em que era pior no jogo, cruzamento do Everton Ribeiro, o Pedro faz o gol. Coincidência ou não, os dois convocados hoje pelo técnico Tite. E depois, no segundo tempo, o Pedro dá aquela caneta desmoralizante para dar assistência pro golaço do Marinho, no mini-míssel mais chapado, mais colocado. O Pedro Henrique Torre tá lá na Gávea, na sede social do Flamengo, falou que tem estátua do Zico, e o Pedro igualou o Zico em número de gols em Conmebol Libertadores, são 16 bolas na rede, 12 nessa atual edição, é o grande candidato, Yara, a conseguir aquele famoso anel de melhor jogador da Conmebol Libertadores. Se mantiver essa pegada aí, vai ser difícil que não seja dele. Pra mim, o anel já é dele. Pra mim, eu já falei aqui várias vezes, né? Eu era uma defensora de Pedro na seleção, principalmente que eu acho que ele é um cara que se posiciona muito bem. Ele é um centroavante que não existe mais no futebol brasileiro, mas que ele sabe evitar, ele não é ansioso, ele espera para não fazer a posição de impedimento. E cada vez mais a gente vai vendo um Pedro amadurecido. Como que foi a repercussão por aí, né, de uma forma geral, da torcida, com essa convocação do Pedro e principalmente com o Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro foi uma surpresa para vocês, porque a gente sabe que existia a expectativa, pelo menos do meu lado aqui, do Rodinei ser convocado, mas quando tem o Pedro e o Everton Ribeiro, o Flamengo está bem representado na seleção brasileira? Acho que está bem representado, está muito bem representado. Inclusive, ontem até conversava com alguns companheiros de imprensa, eu tinha um palpite, eu achava mesmo que, não era informação, é palpite, de que o Everton Ribeiro ia ser novamente convocado, porque realmente ele está jogando muito bem, está fazendo o Flamengo funcionar, é aquele motorzinho, como a gente costuma chamar no futebol, está numa função diferente, não está mais tão pelo lado direito, mas mais por dentro mesmo, fazendo o meio de campo do Flamengo funcionar, dando suporte ali, claro, para o Rodinei passar, mas ajudando o João Gomes por dentro, então dando todo um suporte para o Flamengo. Está no lado direito, porque ele começou muita temporada do lado esquerdo, fez alguns 5, 6 jogos pelo lado esquerdo com o Paulo Souza, não rendeu tão bem, foi conversar com o Paulo Souza para voltar para o lado direito, para onde ele rendia de fato melhor. O time não estava organizado com o Paulo Souza, ao contrário, foi muito mal na reta final, principalmente ali, alguns problemas, até o Venê estava vendo a participação, citou alguns problemas de relacionamento ali internamente, nada tão pessoal, mas questões profissionais mesmo, com Paulo Souza. Então o Everton Ribeiro acabou sucumbindo junto com o time, assim, não teve momentos tão bons assim, mas agora ele voltou, de fato, a estar numa fase muito boa, então ele é justo que ele volte para a seleção brasileira, porque fez parte de grande parte, sendo redundante, do ciclo para essa Copa do Mundo. E o Pedro, me pareceu muito claro que ele seria convocado pelas palavras do Tite o tempo todo, falando que era um jogador de característica muito específica, um jogador de raciocínio muito rápido, de raciocínio acima, em outra dimensão, a dimensão dos jogadores da seleção. Então me parecia muito claro. E o Pedro estava sentindo isso
era muito óbvio, assim, cada jogo que ele fazia gols, cada jogo que você entrevistava, cada jogo que você observava, ele estava com um sorriso mais aberto, ele estava mais leve, as coisas estavam funcionando de forma muito fácil para ele, assim, muito ao contrário do que acontecia anteriormente, assim, que ele entrava pesado dentro de campo, estava com algo bem pesado por cima dele, até aquela questão da proposta do Palmeiras e tudo mais, ele pensou de fato em sair, estava mesmo insatisfeito com as poucas oportunidades, e de repente tudo virou para ele, teve uma grande sequência e vem sendo o jogador principal do Flamengo nessa temporada. Então acho que o Flamengo está muito bem representado. E aí, Yara, você falou sobre o Rodinei. Eu não achava que o Rodinei tinha alguma possibilidade de ser convocado, não, e até na zona mista de quarta-feira, pós-jogo, eu e Zinho conversamos com o Rodinei, o Zinho até perguntou para ele sobre a seleção brasileira. O Rodinei, todo mundo fala que é muito brincalhão e tudo mais, ele demonstrou uma maturidade, tem 30 anos agora, uma consciência muito grande, dizendo que achava que a seleção era algo muito distante para ele, era algo que ele realmente não pensava, ele não tinha basicamente nenhuma ansiedade para essa convocação, ele não via como ser uma possibilidade ele estar nessa lista de convocados como não esteve. Então, foi até bom para ele não ter essa ansiedade, porque realmente ele está cumprindo um final de ciclo, muito provavelmente no Flamengo, depois de 6 anos, em alta. Então acho que isso é o mais importante para ele. Seleção brasileira, Everton Ribeiro e Pedro, o Flamengo está muito bem representado, sim. Eu tinha visto essa entrevista do Rodinei, dele falando que não tinha expectativa nenhuma da convocação, nem sabia que tinha sido de vocês a pergunta. Legal você trazer esse bastidor aqui com o Zinho, que conhece como poucos o Flamengo, sem dúvida nenhuma. Você estava falando também sobre o Pedro, seu xará, o Tite, na entrevista coletiva hoje de anúncio da convocação, comparou o Pedro ao Fred, falou que é o jogador terminal, que é esse termo, com o perdão da redundância, que o cara gosta, né? Um pivôzão ali. Põe a bola pra dentro. Aquele cara que sabe, eu não vou imitar o pivô aqui de novo, porque já tá ficando clichê isso aqui, entendeu? Mas é o que o Jô era, o que o Fred era, o que o Jô ainda é, né? Mas assim, o que já representou pro futebol brasileiro e o que está em falta, Razão. Exatamente, e o Tite também falando sobre essa possibilidade de ter o Pedro, citando inclusive como exemplo de eventualmente precisar de uma característica de um jogador mais de área, o gol que o Pedro fez contra o Vélez no Maracanã nesta semana, uma jogada que ele está de costas da defesa do Vélez de frente, cruzamento que vem do bico da grande área, que não é o mais fácil para o atacante, porque a defesa está postada, e ele acha aquela cabeçada, tira da cartola e faz o gol que empata e deixa as coisas mais tranquilas no Maracanã. Tava vendo até agora nas redes sociais, o Pedro fez um post para comemorar a classificação, e aí fizeram uma brincadeira, ele trocando de canais na televisão e ao mesmo tempo trocando as camisas. Primeiro a primeira do Flamengo, depois a branca, e aí quando ele veste a amarelinha, não queria falar nada não, mas caiu bem, tá? Caiu bem? Combinou com ele? Combinou bem. Pedro Henrique Torres, seu xará que está na seleção, você na Gávea aí, quero te agradecer pela tua participação com a gente, parabéns pelo trabalho nos canais Disney, e vou deixar também para você falar se estará em Guayaquil, lá no Equador, para a final, no dia 29 de outubro. Todo mundo está em busca da glória eterna. Queria agradecer primeiro aí a oportunidade, um prazer participar com vocês, sempre à disposição, Yara, Marcelo, todos os amigos do show da Comembol. Sobre Guayaquil, eu imagino que sim, ainda não tive a confirmação assim, mas provavelmente estaremos lá para fazer mais uma transmissão de final de Comembol Libertadores, vai ser um grande prazer mais uma vez, mais uma final com o Flamengo, essa geração histórica, né? 3 finais nos últimos 4 anos, e vai ser uma grande final, Flamengo e Atlético Paranaense. Vamos ver quem vai levar essa aí, vai ser realmente impactante. Falta um tempo ainda, vai ter jogo de seleção ainda agora, né? Esses amistosos aí com os jogadores do Flamengo, muita coisa vai rolar, mas vai ser realmente algo bem inesquecível, não tenho dúvida nenhuma. Sem dúvida vai ser inesquecível, porque todo mundo lembra, ainda mais com uma final brasileira. Pedro Henrique Torres, mais uma vez te agradeço pela participação aí com a gente no show da Comebol Libertadores, trazendo mais um pouco desse panorama do Flamengo.